sabe que na prestação de serviços, muitas vezes a gestão ela é realmente um pouco mais complexa. Quando a gente trabalha com indústria, comércio, a gente está trabalhando com bens palpáveis, tangíveis, né? Então, é muito mais fácil mostrar o produto para o cliente, mostrar o valor do produto, fazer um orçamento, precificar esse produto. Quando a gente fala em prestação de serviço, a gente está falando no que é intangível, né? Muitas vezes é muito mais difícil convencer o cliente do valor do meu serviço sem que ele ainda conheça como é o meu serviço. Então, a gestão é muito importante nas empresas de prestação de serviços. Proporcionar um melhor entendimento sobre a gestão empresarial e a importância da gestão empresarial. Desenvolver nos arquitetos atitudes que melhorem a sua performance como gestores, tornando mais eficazes os processos ligados à gestão empresarial. Aqui a gente já está falando de atitude, de comportamento empreendedor, e isso são características que a gente pode e deve desenvolver. Conhecer os principais conceitos ligados ao planejamento, ao mercado onde a gente está inserido, à sociedade, contratação de pessoas, de equipe, de colaboradores, conhecimento de finanças, custos e como organizar e controlar os processos empresariais. Não adianta também eu ter os conceitos e não saber como colocar eles em prática, né? E, por fim, utilizar instrumentos que possibilitem análises para a tomada de decisões a fim de alcançar os melhores resultados. Não adianta eu ter uma gestão maravilhosa da minha empresa e não utilizar essas informações na tomada de decisão. Bom, então o programa ele se divide em 6 módulos. Como é que vão ocorrer esses módulos? A gente vai ver aqui no final. Opa! Eles vão acontecer de 18 a 20 de abril, dias 18, 19 e 20 de abril. Vão ser 3 dias de capacitação, manhã e tarde. Então, um módulo pela manhã, um módulo à tarde. No dia seguinte, um pela manhã, um à tarde. No último dia, um módulo pela manhã e o outro à tarde. Opa! Então, no primeiro dia, módulo 1, planejando a arquitetura. Módulo 2, arquiteto legal. Módulo 3, arquiteto de marketing. Módulo 4, arquiteto financeiro. Módulo 5, custos em arquitetura. E módulo 6, arquiteto gestor. Vamos detalhar um pouquinho cada um deles, tá? Planejando a arquitetura. Toda empresa ela tem que começar por um planejamento. Muitas vezes a gente começa até planejando empresas que já existem, né? A gente começa a colocar no papel conceitos relativos a público-alvo que eu quero atender, de que forma eu vou me diferenciar, vou diferenciar minha empresa do mercado cada vez mais competitivo. Então, o objetivo aqui é orientar sobre conceitos relativos ao planejamento empresarial, como desenvolver esse planejamento empresarial, métodos para desenvolver a criatividade, inovação e estratégia para negócios através da aplicação de princípios de design thinking aplicados à modelagem em Canvas. Essas duas expressões que no meio empresarial agora estão bem em moda, né? Design thinking, o que é? Tanto o design thinking quanto o Canvas, eles são modelos visuais que a gente trabalha. O design thinking ele é uma ferramenta para expor soluções para problemas. Então, ela é uma ferramenta visual, a gente trabalha muito com mapas mentais, com post-its, escrevendo, fazendo brainstorming. Então, a gente começa a tentar encontrar soluções para problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Isso estimula a criatividade também. E a modelagem em Canvas, o que é? O Canvas ele é uma etapa anterior a um plano de negócios. Já ouviram falar em plano de negócios? Plano de negócios é quando a gente coloca a nossa ideia de negócio no papel. O Canvas é uma etapa anterior. Ele serve para desenhar a nossa modelagem de negócio, modelar o nosso negócio. O que é modelar o negócio? É definir o que vai ser a minha empresa. De que forma que eu quero atuar no mercado, para quem, como, quais vão ser os meus diferenciais.
só que sem ser aquele trabalho maçante do plano de negócios de escrever, 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 calcular, calcular, calcular. Então, primeiro eu penso no conceito do que vai ser o meu negócio. Então, ele é uma ferramenta bem visual, a gente trabalha com folhas bem grandes, com post-its, que nos permitem mudar de ideia, enquanto mudar de ideia é mais fácil e mais barato que é no papel, né? Vai lá, vai, isso aqui não deu certo, vai lá, tira o post-it e troca por outro, né? Na prática, não é bem assim. Oficina de arquiteto legal. Por que a gente fala oficina? Porque são cursos de pouca duração, curta duração, tá? De 3 horas a 3 horas e meia, e ele não é só teoria, vocês vão praticar também. Orientar os arquitetos sobre os aspectos legais, organizacionais e de pessoas. Normalmente tem muita dúvida com pessoas que começam assim a trabalhar e pensam, puxa, o que eu vou fazer agora? Vou me formalizar? É caro? É caro ter uma empresa? É caro ter funcionário? Como é que eu posso trabalhar de forma legal? Então, o objetivo aqui é falar de questões burocráticas, jurídicas, tributárias, trabalhistas. Quero trabalhar e quero ter colaboradores. Qual a melhor forma de fazer isso para que não seja tão oneroso para o meu bolso? Até que ponto vale a pena ter uma empresa, um CNPJ, nota fiscal? Então, aqui vocês vão ter uma ideia de, burocraticamente, como funciona uma empresa e quais as melhores opções para vocês. Arquiteto de marketing. Orientar os arquitetos em marketing aplicado através de princípios, formação do valor, passos do planejamento e vendas. Quando eu abro uma empresa, não é simplesmente abrir as portas, sentar e ficar esperando os clientes chegarem, né? Tem um bom trabalho aí de retaguarda que a gente precisa fazer. Quem trabalha com prestação de serviços, muitas vezes trabalha muito com parcerias, com indicações, trabalhos em parceria com outros profissionais. Então, a gente precisa sempre pensar que eu preciso vender o meu peixe. E eu preciso me diferenciar do que já existe no mercado. Fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que todo mundo faz, será que eu vou me destacar? Então, a gente tem que fazer um planejamento para isso. Muitas vezes, quem trabalha sozinho tem dificuldade de se enxergar como empresa, como negócio. Mas eu tenho, sim, que pensar como uma empresa. Eu posso pegar conceitos práticas de uma empresa de grande porte e trazer para a minha realidade. Eu, como profissional autônomo, o que eu posso trazer de práticas daquela grande empresa, trazer para a minha realidade para me destacar no mercado? A gente sabe que o mercado é cada vez mais competitivo e eu preciso mostrar o meu valor ao mercado. Arquiteto financeiro, orientar os arquitetos sobre a estrutura financeira de um negócio em arquitetura, levando à compreensão e prática dos conceitos econômicos e financeiros ligados à gestão. Preciso, sim, ter a gestão financeira da minha empresa, mesmo que eu trabalhe sozinho. Não posso correr o risco de misturar contas pessoais com as contas empresariais, com as contas da empresa. A gente chama de misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, eu preciso saber o que é importante de números que eu tenho na minha empresa e não só ter esses números bonitinhos lá num caderno ou numa planilha. O que significam esses números? Como que eles podem me ajudar a tomar decisões? Custos em arquitetura. Orientar os arquitetos sobre o impacto que os custos geram sobre os resultados. Esse conhecimento permite ao participante criar uma estrutura de custos e preços adaptáveis para qualquer negócio em serviço de arquitetura. Toda empresa precisa conhecer os seus custos. E muitas vezes, quando se fala em prestação de serviços, como eu disse, que não é tangível, é um pouco mais difícil de perceber o que é custo. Mas até a energia elétrica do ambiente onde eu estou trabalhando, ou a internet que eu utilizo para fazer os meus projetos, ou para entrar em contato com os meus clientes, o telefone, tudo isso é custo. Mesmo que estejam usando da minha casa, da minha pessoa física, eu preciso contabilizar isso como um custo da minha empresa. Se amanhã ou depois eu for montar um escritório, eu vou ter um custo de aluguel, de energia elétrica, independente do que eu tenho hoje, né? Então, eu já preciso contar isso. Saber medir o valor da minha hora, da hora produtiva, hora de trabalho. Preciso me remunerar como se eu tivesse um funcionário, na verdade, né? Então, esse é o objetivo, despertar
a importância de conhecer os custos, quais são esses custos e o impacto que ele tem na empresa. E, por fim, a oficina arquiteto-gestor, orientar os arquitetos sobre os conceitos relativos ao planejamento, controle, análise e melhoria de processos, a fim de aprimorar a gestão do processo de projeto, visando atingir as necessidades e expectativas das partes interessadas, considerando o escopo e os limites de prazo, custo e qualidade previamente estabelecidos. Então, na verdade, aqui a gente vai usar todos os conceitos vistos nas oficinas anteriores e pensando em realmente o arquiteto gestor tomador de decisão. Aqui a gente fala a definição de processos, né? Muitas vezes parece bobagem. Vou organizar os processos da minha empresa, mas eu trabalho sozinho. Não tenho outros colaboradores. Vou organizar minha agenda, rotina de trabalho, para quê? Eu trabalho com orientação empresarial das empresas dos mais diversos segmentos. E uma característica muito forte nessas empresas é que são empresas pequenas, muitas vezes de uma pessoa só, é só o empresário, ou então uma equipe muito pequena. E aqui é uma das questões onde mais a gente identifica problemas. Falta de definição de processos, não existe um padrão de trabalho, não existe uma rotina de trabalho, e isso dificulta muito na hora que a empresa cresce. Conforme eu coloco mais pessoas para trabalhar, a estrutura começa a ficar mais inchada e eu já não consigo mais acompanhar tudo o que acontece dentro da minha empresa. Enquanto está só comigo, fica um pouco mais fácil, mas as pessoas reclamam cada vez mais de falta de tempo. Eu não tenho tempo para buscar clientes porque eu passo o dia inteiro fazendo projeto. Se eu não fizer projeto, eu não consigo atender o meu cliente. Então, a minha prioridade é fazer projeto. Bom, e quando terminar esses projetos, quem é que tu vais atender? Então, a gente tem que ter uma rotina bem regrada, e isso é questão de disciplina mesmo. E isso é muito visto nessa última oficina, que fala mesmo do profissional como tomador de decisão e responsável pelo futuro do seu negócio. Bom, então, como eu mencionei, as oficinas elas vão acontecer dias 18, 19 e 20 de abril, os horários das 8h30 ao 12h30 e das 14 às 18 horas. Eu quero corrigir o endereço que já me informaram hoje que não vai ser no Sebrae. Parece que vai ser aqui no Jacques Georges, tá? Ela tem um investimento, pessoal, bem reduzido, tá? Porque isso é uma parceria entre o CAL e o Sebrae. Esses consultores que vêm, são 2 consultores, eles vêm de Porto Alegre. Então, tem esse investimento de R$360. Acredito que vocês tenham pego a programação que a minha colega entregou para vocês ali na entrada, né? Se não pegaram essa programação, tem ali, junto com o credenciamento, essa aqui, que tem mais detalhes, tá, das inscrições, mas ali junto do credenciamento tem uma mesa que tem essas informações. Esse valor de R$360, ele pode ser parcelado, tá? Em até 10 vezes no cartão e 6 vezes no boleto. Tá? E o que a gente pede? Que se faça as inscrições diretamente com o CAL, tá? Podem até ter mais informações diretamente com o CAL, eles vão nos passar uma lista com todos os interessados. Se alguém quiser entrar em contato conosco, aqui tem um endereço de e-mail também da Luísa, que é responsável pelas inscrições. Tem o nosso endereço também, ali, Félix da Cunha 618. Mas podem centralizar no CAL que eles vão nos passar essas informações. Só que as inscrições são só até o dia 12, tá? A gente precisa fechar essa turma até o dia 12. Então, eu espero contar com a presença de vocês. Acho que essa vai ser a primeira. Essa parceria está acontecendo em todo o estado, mas vai ser a primeira turma do estado. Então, a gente quer ser case de sucesso aqui no Rio Grande do Sul e fechar novas parcerias no futuro. Dúvidas, pessoal? Alguém ficou em dúvida com o programa? Gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem uma dúvida de planejamento da empresa, sobre como abrir uma empresa?
Estou à disposição de vocês. Bom, então agradeço a atenção de vocês. Fico à disposição para esclarecimento de dúvidas, caso alguém queira fazer algum questionamento individualmente, eu vou ficar aqui à disposição, tá? Não se esqueçam, então, o Sebrae está bem pertinho. Tem? Tá. Tá. Claro que o meu papel aqui não é te dizer assim, faz isso, faz aquilo, né? Então, a gente sempre trabalha assim, dando as opções, porque a resposta não é uma resposta única, tudo depende, né? Então, assim, o que a gente tem que cuidar? Eu tenho algumas opções de trabalhar. Eu posso ser uma autônoma, que é uma pessoa física, que tem uma autorização do município para trabalhar, faz um recolhimento de uma taxa por ano, pode dar lá o RPA, o Recibo de Pagamento Autônomo. Eu posso ser uma empresa, ter um CNPJ, um cadastro na Receita Federal, o contrato lá é feito na junta comercial, depois faço a Receita Federal, faço um recolhimento de tributos, posso emitir nota fiscal. Então, eu tenho duas opções. O que eu tenho que avaliar? Principalmente, perfil de cliente que eu trabalho, a forma com que eu atuo. Eu vou prestar serviços para órgão público, por exemplo. Para prestar serviços para órgão público, eu preciso ser uma empresa. Eu preciso ter um CNPJ. Então, nesse caso, se o meu público é trabalhar com um órgão público, ou trabalhar com uma construtora, ou trabalhar com uma empresa que vai me exigir ter uma nota fiscal, eu vou ter que ter uma empresa. Agora, se eu trabalho com pessoa física não me exige uma nota fiscal, para ela serve um RPA, por exemplo. Bom, se o meu perfil de cliente é esse, eu posso ser um autônomo. O que a gente tem que cuidar? Que isso eu dou como recomendação pessoal para vocês. O imposto de renda. Porque quando eu trabalho como pessoa física, todo o meu faturamento, tudo que entra de receita na minha empresa, ele entra como rendimento de pessoa física. Agora, quando eu tenho uma empresa, um CNPJ, o meu faturamento, o meu rendimento, ele entra para o faturamento da empresa, que está vinculada à minha pessoa física, mas é um CNPJ, é uma outra personalidade, é a minha personalidade jurídica. Bom, eu tenho as minhas retiradas da empresa, os meus prolabores, eu vou recolher o imposto de renda de pessoa física e a empresa recolhe o de pessoa jurídica. Então, muitas vezes, quando a pessoa física movimenta valores muito elevados, ela paga muito imposto de renda. Então, vale mais a pena ter uma empresa, uma personalidade jurídica, e aí a empresa paga o imposto dela e eu pago o meu imposto. Então, esse tipo de análise tem que ser feito também. Vale a pena. Só para colaborar com ele na questão bem prática da história. Hoje, se tu trabalha com arquitetura e tu está disposto a trabalhar com tudo frio, não vale a pena ter empresa, obviamente, né? Mas tu tá frio. Todo o teu rendimento, ele é não contabilizado. Isso cada vez vai ter mais problemas. Tu não vai ter acesso a crédito, não vai ter... Tu tá fora do mundo formal, do mundo organizado. Se tu tá disposto a ser um arquiteto, mesmo que seja autônomo, e tá nesse mundo formal, tu não ter empresa te custa muito caro. A RPA, tu paga muito mais imposto do que paga hoje um escritório de arquitetura. E a arquitetura está numa briga agora do Super Simples, que eu não sei como está isso ainda, né? Mas foi inserido numa alíquota alta, estava brigando para baixar. Mas mesmo assim, se tu for considerar que hoje tu paga, depende da prefeitura, mas por volta de 16% de imposto sobre uma nota fiscal, e a tua renda, ela vem de uma divisão de lucros não tributada, quer dizer, o teu lucro no final do exercício, o teu lucro do escritório de arquitetura, tu coloca como rendimento pessoal no teu imposto de renda de forma não tributada, uma divisão de lucros, quer dizer, tu acaba tendo uma renda formal, né, sem pagar muito imposto por isso. Então, eu te digo com certeza que hoje, para os arquitetos ter uma empresa,
é muito vantajoso. Qual é o problema principal? É que a maioria dos clientes não quer ter nota fiscal, porque a maioria deles usa dinheiro não contabilizado para contratar os serviços do arquiteto. Então, assim, a não ser que tu queira passar a vida inteira na informalidade, te declarando isento de imposto de renda, não tendo nem financiamento para conseguir comprar um apartamentinho de Minha Casa Minha Vida, ter a empresa é um negócio. E eu acredito que cada vez mais, não só o CAL, como as entidades e tal, tem que estimular os arquitetos a se formalizarem, porque só através dessa formalização é que a gente vai conseguir buscar que as nossas alíquotas de inserção de serviço de arquitetura baixem na questão do simples. Hoje os arquitetos representam muito pouco CNPJs, né, na economia como um todo, mas a tendência é que isso aumente. Eu, quando eu me formei há 15 anos atrás, na minha cidade, que é Caxias do Sul, deveria existir 5 arquitetos com CNPJ, hoje são 500. Então, quer dizer, isso vem num crescimento, porém, ainda é pouco, mas eu como estou dando esse retorno assim como experiência pessoal, né? Eu acredito que sim, que vale a pena se formalizar e ter o CNPJ. Tu vai ter uma despesinha de contador, de formalização da empresa e tal, mas tudo isso acaba compensando muito, porque se manter informal é uma coisa xarope, né? A gente estuda tanto para ter um negócio e tal, e daí o que tu tem? Tu não tem nada, tu só tem o teu serviço ali, daí o cara, tu vai prestar o serviço para uma empresa e diz, quero nota, daí tem que buscar outro escritório de um amigo para conseguir uma nota emprestada e tal, é uma coisa que não combina com um serviço profissional, né, no sentido mais amplo da palavra. E uma coisa também acho importante falar em relação às relações trabalhistas também, muitas vezes, né? A gente fica muito na informalidade e acaba trabalhando com pessoas e não formaliza essas relações. E hoje, cada vez mais, é importante a gente ter formalizado para não evitar ter problemas futuros também. Tá? Então, a formalização, nós somos muito a favor da formalização. A gente sabe da carga tributária que vem com isso, mas também tem um bônus, né? Não é só o ônus. E a gente tem que pensar no crescimento mesmo, como ele mencionou ali, né? Se tu quer amanhã ou depois obter um financiamento, se tu queres que a tua empresa cresça, tu queres gerar emprego, queres gerar renda, então a formalização é realmente o melhor negócio. Mas existem outras formas de se trabalhar hoje em dia. Depois ele. Eu só queria te perguntar, o arquiteto ele entra hoje em qual? Ele pode ter qualquer tipo de empresa? O arquiteto pode ser uma empresa individual, falando juridicamente, né? Quando a gente está falando lá em junta comercial, eu posso ter uma empresa individual, onde só eu sou responsável por essa empresa. Hoje em dia, inclusive, existem empresas com limitação de cota de responsabilidade. O que é uma limitação de cota de responsabilidade? Quando eu abro uma empresa, se algo não der certo, se a minha empresa quebrar, eu respondo, o meu CPF vai responder para essa empresa, né? Então, a gente tem uma que chama EIRELI, que trabalha com uma limitação de responsabilidade. Eu só vou responder com o meu capital pessoal até um limite X dessa empresa. E pode ser uma sociedade também. Pode ser uma sociedade simples. O que é uma sociedade simples, que é diferente da sociedade limitada? Ela é uma sociedade exatamente de profissionais que trabalham, arquitetos, advogados, engenheiros, né? Muito nessas áreas se trabalha com essas sociedades simples. Isso falando juridicamente. Tributariamente, a gente começa a entrar lá na Receita Federal na forma de recolher os impostos. Então, a gente tem alguns regimes, como ele falou ali, do Simples, o Simples Nacional, tem o lucro presumido, o lucro real. Então, hoje, as empresas de arquitetura, isso acontece também na minha área, que eu sou administradora, trabalho com consultoria, a gente está dentro do Simples Nacional. O que é Simples? É uma forma simplificada de recolher os impostos. A gente recolhe os impostos sobre as notas fiscais emitidas durante o mês em uma única guia de recolhimento. Mas ali é definido uma alíquota, um percentual que eu vou pagar sobre essas notas fiscais,
e essa alíquota ela depende do tipo de atividade que eu exerço e qual a minha faixa de faturamento. Quanto mais eu faturo, maior a minha alíquota. Algumas atividades de prestação de serviços pagam 6%, outras pagam 16%. Então, existe uma tabela lá na Receita Federal. Então, é sempre bom contar com o apoio de um contador para ajudar a ver qual o melhor regime jurídico da empresa, se eu vou trabalhar com sociedade, se eu vou trabalhar sozinho, e também qual o melhor regime tributário, porque o simples nem sempre é o melhor. Ah, tá. Diferença de micro e pequena empresa. Micro e pequena empresa são denominações para o porte da empresa. O que define para a Receita Federal o porte de uma empresa? Até quanto ela pode faturar. Quando a gente fala de faturamento, a gente está falando de faturamento bruto, ou seja, tudo que entra de dinheiro na empresa sem descontar as despesas. É realmente tudo aquilo que entra no caixa da empresa. Isso é faturamento bruto. Então, uma microempresa hoje, eu posso ser individual ou sociedade. Independe, eu posso ser micro ou pequena empresa, tá? A microempresa ela pode faturar bruto por ano até R$360 mil. E a pequena empresa até R$3.600.000. Depois disso vem a média empresa, a grande empresa. Então, a faixa de faturamento ela aumenta. Preciso faturar 360 mil para ser micro? Não, é até 360 mil. Passei disso, já sou empresa de pequeno porte. E isso impacta na carga tributária. Respondido? Tudo bom. Eu sou conselheiro do CAL e também sou professor, né? E eu queria lembrar, assim, para todos vocês, que eu vejo que tem bastante aluno aqui, que essa oportunidade, né, que o Sebrae está passando, diríamos assim, que podia se estender para todos os estudantes e arquitetos que vocês conhecem que tem na região, né? E diria assim que vocês que estão aqui estão com privilégios, né? Vocês estão vendo a possibilidade de se inscrever ou não no programa, é lógico, mas que eu queria contribuir um pouco com a Luísa, né? Luciana. O que a Luciana colocou aqui, tá? Que eu tenho digamos assim, um diálogo muito parecido com o que a Luciana coloca aqui com alunos também, né? Que existe uma vantagem muito grande, além das que foram faladas aqui, em ter empresa, tá? E também que uma coisa que eu achei muito importante que a Luciana falou em cima desse trabalho que o Sebrae está fazendo, que é assim a gente poder perceber-se como empresário em cima do tempo que eu vou despender como empresário ou com os meus sócios, né, durante a semana, durante o mês, durante o trimestre, durante o semestre, durante o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Isso se chama planejamento, né? E o planejamento ele é composto de vários projetos. Isso não precisa entender projeto como projeto de arquitetura, projeto de interiores, ou projeto de paisagismo, ou de urbanismo, mas são os projetos da empresa, né? E falando também na questão de isso ter a ver com o estabelecimento de metas. Eu creio que esse programa do Sebrae vai tecer sobre todas essas coisas aqui, né? Eu só queria assim dar um pouquinho assim mais de visão do que está sendo passar para vocês aqui o Sebrae, né? Porque outra coisa que se consegue com isso é que hoje em dia é muito mais vantajoso ter sócios, né? O arquiteto que trabalha sozinho digamos assim, por vontade própria, livre-arbítrio, né? O cara quer trabalhar sozinho, tudo bem. Mas eu por experiência própria, assim, e por observação de escritórios, né? Vocês veem, não sei se alguém participou ontem da palestra que teve do arquiteto aqui de noite, né? Pois é um exemplo prático de um cara que tem colegas dividindo as mesmas objetivos, as mesmas responsabilidades, as mesmas dores de cabeça, né? Quer dizer, em vez de eu ir para casa e botar minha cabeça no travesseiro e não conseguir dormir porque tem alguma coisa que eu não consegui resolver e não tem alguém para quem falar, eu, pelo menos, tenho mais 2, 3 colegas no escritório que estão dividindo esse problema, né?
Então, tem uma série de coisas hoje em dia que é o que o futuro aponta, né? O mercado, ele poderia passar aqui mais meia hora falando sobre isso, mas não quero, né? Não tem tempo para isso, tá? Que tem a ver com essa coisa do agendamento, né? Por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os alunos: que honorários vocês acham justo receber quando se formarem, né? Então, estabeleçam um objetivo para o primeiro semestre, um objetivo para o primeiro ano, um objetivo para o segundo e terceiro ano, né? E aí vocês vão ter uma ideia, assim, mais ou menos, de saber usar bem a tabela de honorários do CAL, ou como negociar um orçamento com o cliente. E também, assim, aquela coisa de a gente, que eu acho que a Luciana colocou bem aqui, né? A gente não pode, por exemplo, como empresário, ficar apenas na prancheta. Por mais que a gente tenha estagiários, né, trabalhando, e a gente tem que saber prospectar, tem que saber pesquisar, tem que saber fazer um curso, se especializar. Quer dizer, tudo isso vai tomar hora da semana, né? Eu acho que a gente aqui pagou caro para ter uma formação e o mercado exige da gente a qualificação, né? Então, o empresário, né, dividindo responsabilidades e tarefas e tendo essa ideia de que a semana não é só ficar 8 ou 12 ou 16 horas na prancheta, que isso vai ser, digamos, fragmentado com uma hora da semana que eu vou me reunir com os meus colegas, ou uma hora que eu vou passar, uma manhã que eu vou passar fazendo prospecção, estudando o mercado, estudando tendências, né? Uma semana que eu vou viajar para uma cidade, porque lá eu vou coletar alguma informação. Então, tem uma série de coisas que, digamos, a vivência empresarial, ela favorece, tá? É mais ou menos isso, assim, que eu queria só passar, né? Não estou dizendo que vocês... Não estou dizendo que é obrigatório fazer né? Mas eu acho que é um privilégio que uma parcela de estudantes e arquitetos da região está tendo, e vocês representam isso, né? Para encerrar, eu quero dizer assim, que quando eu me formei, eu gostaria muito de ter tido a oportunidade que vocês estão tendo, porque eu dei muita cabeçada na parede até começar a aprender as coisas, né? E é isso. E como, complementando aqui o Arthur, tem muita coisa que a gente só se dá conta depois, né, na prática. Recomendo que vocês façam sempre um planejamento do que vocês querem. Procure o Sebrae está aí para ajudar nessa questão. Tem coisas que a gente começa a fazer, depois vai se dando conta, é mesmo, não tinha pensado nisso, não tinha pensado que eu tinha que ir ao banco pagar as contas, não tinha pensado que eu tinha que destinar uma hora lá do meu dia para fazer prospecção de clientes. Claro, tudo é aprendizado, né? Não digo que a gente já vai sair fazendo tudo de forma perfeita, mas a gente tem que diminuir os riscos, né? E essa questão da sociedade eu achei bem interessante mencionar, que quando a gente trabalha sozinho, a gente tem uma limitação de produtividade, né? E aí, se eu quero crescer trabalhando sozinho, chega uma hora que eu chego no meu limite. Eu consigo trabalhar tantas horas por dia, eu consigo produzir X, e eu quero crescer, o que eu faço? Será que não está na hora de chamar pessoas para trabalhar comigo? Prestação de serviços não é como uma loja, que eu coloco o produto, encho a prateleira e fico lá esperando os clientes ir lá e comprar o produto. Envolve muito trabalho físico, trabalho mental de vocês, né? Então, tem um limite de crescimento. Então, isso é uma coisa que é importante de pensar para o futuro também. Bom dia, eu sou arquiteto, sou membro da CEP, da Comissão de Exercício Profissional do CAL, e eu queria fazer uma complementação na fala do Ártico e do colega aqui, qual é teu nome? Do Ricardo, dizer que também a formação da empresa leva ao registro também. Então, quando você monta a sua empresa, você tem que ir ao CAL e fazer o registro dessa empresa. Nós temos lá muitas denúncias na CEP de leigos, empresa que criam empresas e colocam o nome de arquitetura. E vocês podem ver, por exemplo, madeireiras, né, que colocam, fornecem casas pré-fabricadas, né, e colocam lá o nome de arquitetura no final e tal. Então, isso é uma ilegalidade, tá? Então, a empresa tem que ser afim àquilo da tua profissão, né? Perfeito. Mais alguma observação, uma dúvida?
Bom, só relembrando, então, realização de 18 a 20 de abril, espero que vocês participem. Vai ser aqui no hotel, no Jacques Georges. As inscrições, eu peço que vocês centralizem no CAL, e o CAL vai nos passar, porque isso é uma oportunidade para vocês, é uma oportunidade para os associados, para vocês que estão participando aqui, tá? Não vai ser aberto ao público, é um programa específico para vocês. E lembrando aqui o Sebrae, para quem não nos visitou ainda, a gente está ali na Félix da Cunha 618, quase na esquina ali da Princesa Isabel. Nosso atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. E quando vocês estiverem pensando aí em se lançar ao mercado de trabalho, ou para quem já está no mercado de trabalho, estiver em busca de qualificação na área de gestão, saber novidades, trocar uma ideia com um dos nossos técnicos, vocês podem se informar aqui pela nossa central de relacionamento, 0800 570 0800, que a gente tem, inclusive, só complementando também, alguns de vocês receberam, a gente está com um novo modelo de atendimento para micro e pequenas empresas. A gente começou um trabalho esse ano, que é um trabalho de ir até o empresário. Então, antes o empresário tinha que ir até o Sebrae, agora o Sebrae vai até a empresa. Então, a gente trabalha com visitas gratuitas, a gente faz um diagnóstico da empresa e a gente identifica pontos de melhoria e a gente faz um plano de ação junto com o empresário e um acompanhamento da execução desse plano de ação. Esse é um atendimento totalmente gratuito que a gente faz na empresa. Então, para quem já é empresário de micro e pequena empresa, olha, é uma vantagem da formalização, viu? Procura o Sebrae que vai ter esse atendimento de forma gratuita. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu fico à disposição se alguém quiser tirar dúvidas individualmente.